Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nesta sexta-feira que está com o sol brilhando no céu. Muito bem, graças a Deus. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. O Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. O Luizão que leva sempre a informação para a comunidade surda que gosta e acompanha o esporte da nossa cidade, que acompanha o Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora do Esporte de hoje com uma notícia triste. Morreu nesta madrugada o advogado e ex-presidente do São José Esporte Clube, Dr. Henrique Ferro. O corpo do jurista está sendo velado aqui no plenário da Câmara Municipal e quem traz mais detalhes é o nosso repórter Paulo Ricardo, direto do plenário aqui da Câmara de São José dos Campos. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Bruno Castilho e a todos que nos acompanham no Hora do Esporte. Infelizmente, veio falecer aos 85 anos de insuficiência cardíaca o Dr. Henrique Ferro. De acordo com informações dos familiares, Ferro não se sentiu bem na quinta-feira, chegou a ser socorrido, foi reanimado, mas na madrugada de sexta não resistiu. Dr. Henrique Ferro foi um advogado criminalista muito conhecido aqui na cidade e era também apaixonado por futebol. Chegou a ser presidente do São José Esporte Clube entre os períodos de 1993 a 1996. Inclusive, em 1996, na gestão do Dr. Henrique Ferro, o São José foi campeão da Copa Vale e garantiu o seu último acesso à elite do Campeonato Paulista do mesmo ano. Naquele time de 1996, tinham jogadores que eram destaques, como, por exemplo, o goleiro Charles e também o atacante Marcos Vinícius, Goiabinha, que ainda moram na cidade. O time era comandado pelo treinador Gilson Nunes. Naquele time também tinha Roque Júnior, que na época era júnior e depois saiu para o Palmeiras. Em 2002 foi campeão do mundo com a seleção, além de Basílio, que foi campeão brasileiro com o Santos em 2004. Um outro jogador ali também que era muito conhecido era o Silva, atacante que marcou a história no São José e foi o artilheiro do acesso do time em 1996. Aqui pelo plenário da Câmara passaram várias autoridades, desde vereadores até prefeitos e também pessoas do meio esportivo, como por exemplo o atual presidente do São José Esporte Clube, Celso Monteiro. O velório vai ocorrer aqui no plenário da Câmara até às 4 da tarde e o sepultamento do Dr. Henrique Ferro será às 4h30 no cemitério municipal do centro da cidade. Vieira, devolvo para você aí no estúdio do Hora do Esporte. Obrigado, Paulo, pelas informações. O Paulo trazendo aí informações direto do plenário da Câmara sobre o velório do Dr. Henrique Ferro. Só reforçando a informação, enterro, cemitério do centro, 4h30 da tarde, o cortejo sai daqui às 4 horas. Uma perda inestimável, né, Bruno? É uma grande perda para São José dos Campos, a cidade de São José dos Campos, e também para o São José Esporte Clube, já que o Henrique, como bem pontuou o Paulo aí, foi presidente do São José, presidente do último acesso para a Série A1 do São José. Então, ele que marcou o nome na cidade e também marcou o nome no clube. É uma perda aí, infelizmente, para a comunidade aqui de São José dos Campos, grande. E eu quero, em nome da equipe, também externar aqui as condolências, e mandar um abraço para a família também, o desejo de sentimentos aí para a família do Henrique Ferro. Pois é, os nossos sentimentos, minhas palavras, as palavras do Bruno são as minhas também, os nossos sentimentos aqui do nosso Hora do Esporte, que sempre vai falar do São José e também sempre será lembrado aí o Dr. Henrique Ferro como um dos presidentes aí que deixaram a sua história, a sua marca no clube, tá certo? Mas a gente precisa seguir o nosso programa e olha só, Brunão, no domingo passado aconteceu a grande final da Copa Norte, a nossa Copa Capivara. O Bandeirantes recebeu o Santa Cruz e olha, a partida foi eletrizante com 7 gols.
gols. Quem esteve por lá foi o Brunão, ao lado do cinegrafista Marquinhos Alves. Os dois contam para você como foi a festa do time do Bandeirantes. Solta, Piteco! Muito bem, amigos do Hora do Esporte, estamos aqui para mais uma decisão da Copa Norte, a 4ª edição da tradicional Copa Capivara. De um lado, o Bandeirantes, que o ano passado foi vice-campeão, chega à sua 3ª final e tenta o seu 2º título. Do outro lado, o Santa Cruz, que chega pela primeira vez a uma final. Quem será que vai levar a melhor? Bandeirante ou o Santa Cruz? Fique ligado, a gente vai mostrar tudo dessa grande decisão. E nas arquibancadas, a animação e o batuque das torcidas davam o tom da grande decisão. E não é só porque a Copa Capivara é de futebol amador que ela não vai ter o seu charme. A entrada dos times em campo é digna de campeonato profissional. Mas com a bola em jogo, quem chegou com perigo no gol pela primeira vez foi o Bandeirantes, nessa cobrança de falta aos 3 minutos. E se a bola não entrou na primeira chance, na segunda o artilheiro Ruero guardou o primeiro da partida, logo aos 5 minutos de jogo. A primeira chegada do Santa Cruz veio aos 14, nesse chute do Denão, que foi para fora. 2 minutos depois, a resposta do Bandeirantes nesse chute do Mentirinha. Sim, Mentirinha, que foi para fora. Aos 20, o Bandeirantes quase ampliou com o Domingos, que tocou por cima do gol na saída do goleiro Neneca. Aos 37 minutos, quase o empate saiu nessa bola chuveirada na área, mas o goleiro Rafael salvou 2 vezes. A segunda etapa começou com o Bandeirantes atacando e buscando ampliar o placar. E um gol de verdade saiu pelos pés do Mentirinha, nessa cobrança de falta aos 3 minutos. 2-0 Bandeirantes. De verdade também foi a reação do Santa Cruz, que diminuiu 1 minuto depois, nesse gol do Brito, 2-1. E aos 15, um empate, de novo com o camisa 9 Brito, que saiu comemorando com muitas cambalhotas. O jogo era lá e cá, e quando o Santa Cruz era um pouco melhor na partida, Ruero, ele de novo, colocou o Bandeirantes na frente novamente, 3-2. Quando a partida se encaminhava para o final, aos 44 minutos, uma falta cobrada na área e o Renan desviou para o próprio gol, empatando a partida novamente para o Santa Cruz, 3-3. E quando tudo parecia definido e que o grande campeão seria conhecido nos pênaltis, nos acréscimos, o Bandeirantes puxou um contra-ataque mortal e Ruero chutou cruzado para fazer o 3º dele no jogo, o 10º no campeonato e o 4º gol do Bandeirantes na partida. Era o gol do título. Tem que ter cabeça fria, porque quando os caras empatam o jogo, os caras vêm com mais sangue quente, quer virar o jogo, então tem que ter mais a cabeça tranquila e eu acho que o time está de parabéns, conseguimos ter a oportunidade de matar o jogo. E com o apito final foi só comemoração. Do lado derrotado, apesar do abatimento com a derrota, o reconhecimento que os jogadores lutaram até o fim da partida. Os meninos estão de parabéns, porque todos os gols a gente saiu atrás. E eles foram buscar com dignidade, com trabalho, sem pontapé, jogando futebol. E a gente fica super feliz de estar participando de uma festa dessa. Depois de perder o título do ano passado nos pênaltis, o Bandeirantes consegue o bicampeonato da Copa Norte, a Copa Capivara. A hora que fez o 3-3, realmente bate de zão, mas é equipe consciente, madura, só jogador de especial. Acho que não tinha como ser outro pra cá, não sei se 4-3 pra nós mesmo. Brunão, que danadinho o Ruero, hein? Realmente, o Ruero que já jogou no São José Esporte Clube e tudo mais, marcou 3 e fez a festa pro Bandeirantes. Marcou 3, saiu o artilheiro do campeonato com 10 gols. O goleiro, esqueci o nome, acho que é Fernando, do Bandeirantes também foi eleito o melhor goleiro da competição, menos vazado. Então o Bandeirantes aí fez barba, cabelo e bigode. Ganhou o título, o melhor goleiro e o artilheiro da competição. O Ruero que, por ter jogado profissional, né, apesar do terreno lá, o campo tá bem difícil de jogar, ele sabe o caminho do gol. Então
fez 3 aí e conseguiu colocar no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, ele fez o último gol lá que sacramentou o título para o Bandeirantes. Muito bacana, e a arbitragem feminina comandou muito bem a partida. E o Bandeira lá, acho que é o Bandeira número 1, é parente do Daronco, que o rapaz era avantajado. Os dois eram bem parrudos, o que você falou era o 2, que estava lá do outro lado lá. Mas os dois eram bem parrudos aí, inclusive a bandeirinha dele na mão dele parecia uma caneta, tão grande que o cara era. E eu gostei do pessoal comemorando o gol, parecendo a Daiane dos Santos ali, dando piruletas, além do Gerry Adriani, que é uma figuraça. O Gerry Adriani cantou lá também, não? Não cantou, mas os pulmões dele foram a plenos pulmões para tentar empurrar o Santa Cruz para a vitória, mas infelizmente para ele não deu certo. Parabéns à galera do Bandeirantes, o Faraó, técnico da equipe do Bandeirantes, o Gerry Adriani também ali falando que a partida foi bacana, sem pontapé, venceu o melhor. Sorte aí para o Bandeirantes, que no finalzinho, aos 49, com o Rueiro, acabou fazendo o gol do título. Bicampeonato do Bandeirantes, campeão da Copa Capivara, apelidado aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Bruno, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo aqui dentro do Hora do Esporte, da TV Câmara, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Antes da gente falar do São José, que vai ser o assunto do segundo bloco, coloca aqui, Beth, por favor, nosso Piteco, coloca aqui para mostrar a equipe do Bandeirantes. Olha lá, Copa Capivara, olha só que beleza, Bandeirantes campeão, a arte feita pela nossa querida Beth McDonald, a nossa Beth impossível nas artes. E aí, ó, bacana, só para deixar ilustrado e deixar o trabalho bem feito. Eu errei, eu não chamei no outro bloco, mas a gente chama agora para prestigiar a equipe Copa Norte, a equipe do Bandeirante dentro da Copa Norte, que é a Copa Capivara, e o trabalho da nossa equipe de produção, que realmente trabalha demais para colocar o programa no ar. Poderia ter usado essa, quando você estava falando da Copa Capivara, em vez de deixar meu frame assim, ó, com o sol, assim, ó, poderia ter usado essa aí. Agora já deixou, já foi, já. Como é que tava a carinha? A cara de coisa tá assim, ó, com o sol de 10 horas da manhã aqui, assim, Essa ó. é a carinha do quero chocolate ou quero melão? É um chocolate com recheio de melão, tá? Tudo junto. Que beleza. Slot ou como é que é o nome do outro lá? O Dom Lázaro. É Dom Lázaro o outro. Mas olha só, chega de papagaiada. Olha só, a gente agora fala do São José. No último sábado, a gente não teve programa nesse período de carnaval, então é só pra gente contextualizar. No último sábado, o time do São José foi até Monte Azul e venceu o vice-lanterna fora de casa por 2-0 e, claro, manteve a liderança da Série A2. Para você que ainda não viu, vamos ver os gols? Solta aí, Piteco, por gentileza. Tela cheia, Piteco, por favor. Porque aos 7 da segunda etapa, o Gustavo Nicola fez isso aí, ó. Olha que golaço, que pintura, jogou no ângulo do goleiro da equipe do Monte Azul. Olha só. Espetacular o chute, a folha seca do Gustavo Nicola. E o segundo, tá aí, ó, cruzamento do Luiz Roberto e o Jackson. Sempre ele anotando aí de cabeça, esperto. 49 do segundo tempo, colocou na rede o segundo gol do São José, vitória do São José em cima do vice-lanterna. E o São José, que enfrentou o vice-lanterna na Monte Azul sábado passado, amanhã, no Martins Pereira, recebe o Lanterna Comercial de Ribeirão Preto. Vamos, TP, tá esperando o quê? Recebe o Comercial de Ribeirão Preto no Martins Pereira. Ontem, o time realizou treino aberto para a imprensa saber como é que está a preparação da equipe. E a pergunta que fica é, será que pelo fato do líder São José enfrentar em casa o Lanterna Comercial, já pode colocar os 3 pontos no bolso da Águia do Vale? Sei não, hein? Se bem conheço os jogadores e o técnico Ricardo Costa, com certeza a história não será bem assim. Veja aí na reportagem do Brunão, com imagens do Fábio Negrão. Solta, Piteco! Depois de 2 dias de descanso para curtir o carnaval, o bloco Unidos à Ponta da Tabela, ou melhor, o elenco do São José, voltou aos trabalhos visando a próxima rodada. Para alguns, esse curto período de folia serviu para recarregar as energias. Foi muito importante, né, esse momento de descanso para nós. Aproveitei o máximo com a minha família, né? A gente fica muito tempo fora de casa e tem muito pouco tempo para aproveitá-los. E graças a Deus a gente aproveitamos de uma maneira bem legal, né? Depois de uma vitória muito importante para a sequência do campeonato, e esperamos aproveitar ainda mais durante o campeonato aí. Para outros, esse tempinho off foi proveitoso para estudar o próximo adversário. Deu para recuperar bem, né? Mas acabei assistindo alguns jogos do Comercial para estudar o adversário.
A gente está focado, estamos trabalhando muito para conquistar os 3 pontos no sábado. Para o comandante Ricardo Costa, os 2 dias de descanso e a semana cheia para trabalhar foram importantes para arrumar alguns detalhes e deixar a evolução do time dentro de campo ainda mais ensaiada. A semana cheia para a gente poder colocar um pouco mais de conteúdo, né? O que a gente precisa melhorar, a gente vem trabalhando isso, né, no dia a dia. Então, essa semana é importantíssima para a gente zerar os jogadores, a parte física, recuperar eles e também colocar conteúdo que a gente acha necessário para a sequência. Neste sábado, a Águia do Vale tem pela frente um confronto de opostos, já que vai enfrentar o Comercial de Ribeirão Preto, que é o lanterna da competição. Para Ricardo Costa, esse fato não deixa o duelo mais fácil. E todo o cuidado é pouco para que a equipe joseense não atravesse o samba em pleno Martins Pereira. O Comercial ele tem que sair da zona de rebaixamento. Então cada jogo para ele é importante, né? Então eu creio que cada jogo ele vai tentar fazer algo diferente, onde aí entra talvez o fator surpresa, mas a gente vai estar preparado para esse jogo. Dependendo de jogadores novos que vão chegar ou não, a gente vai estar preparado, sempre estudando o adversário para poder fazer o melhor dentro de campo e buscar os 3 pontos dentro de casa. Mas para o atacante Jackson e o volante Gustavo Nicola, autores dos 2 gols do São José na última partida contra o Monte Azul, fora de casa, a união e a força do elenco podem estender a folia da Águia do Vale por pelo menos mais uma rodada. Eu acredito que a gente já vem evoluindo bastante desde a Copa Paulista, né? Mantivemos uma base, né? A maioria dos jogadores só teve 2 saídas, então a gente é um time bem entrosado, então facilita com a chegada do Marzagão, do Balotelli, alguns jogadores que chegou, acabou facilitando para a gente estar nesse nível hoje. Desde o começo da pré-temporada a gente se manteve muito unido, independente do que acontecesse, a gente estávamos fechados, né? Para que essa sequência de campeonato aí, no começo do campeonato e nessa sequência que nós estamos passando, a gente permanecesse unido, porque isso era que ia fazer a diferença. Graças a Deus a gente vem de uma invencibilidade muito grande aí no campeonato, por causa disso, por causa da união, por causa da força do grupo, da família que a gente criamos. Então é não deixar cair para que essas coisas venham acontecer ainda mais. Brunão, aquilo que eu falei na abertura, você entende que é um jogo complicado, porque o Comercial, a gente sabe, é a lanterna, a pior equipe da competição, mas vem aqui sem grandes aspirações e vem também assim, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, então assim, não tem muito compromisso com a partida. O se ganhar, ganhou não, né? Porque se ganhar já consegue sair, respirar um pouco da zona de rebaixamento. O Comercial tem feito bons jogos, até contra o Rio Claro, inclusive, saiu na frente 2 vezes jogando em casa e o Rio Claro empatou. Mas é lógico que, como você falou, né, o Rio Claro, o Comercial não tem responsabilidade nenhuma, pode fazer um gol e se prender todo atrás. Mas eu acho que o time do São José é bem sólido, tem uma base muito boa e vai ser difícil salvo alguma bobeira que a zaga der e o Comercial vai lá e faça um gol, mas eu acho que o São José vai já com os 3 pontos na bagagem, já mirando o clássico. Pois é, amanhã, 19 horas, estádio Martins Pereira, esperamos um bom público lá para acompanhar São José e Comercial. Piteco, coloca pra gente aqui os jogos deste final de semana, 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Amanhã, 15 horas, Rio Claro e Taubaté, Oeste e Noroeste, 4 da tarde, São Bento e Velo Clube, 5 da tarde, Ferroviária Linense, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Fechando os jogos do sábado, 7 da noite, São José e Comercial. No domingo, fechamento da rodada, às 10 horas da manhã. Primavera e Capivariano, Juventus e Monte Azul. A classificação da Série A2 está desta forma. São José líder em primeiro com 20, segundo São Bento, abriu 3 pontos para o São Bento, 17, depois Velo Clube, Ferroviária, Noroeste, Taubaté com a derrota caiu para 6º, Oeste em 7º, 8º, Portuguesa Santista seriam os 8 classificados. O outro lado da tabela, Linense 15, Rio Claro, Juventus, Capivariano, Primavera, Monte Azul, o que o São José venceu sábado passado é o vice-lanterna, Lanternão Comercial, próximo adversário do São José, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, aquele intervalo rapidinho, 30 segundos, já estaremos de volta, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei agora. Ontem à noite no ginásio Galegão em Santa Catarina, em Blumenau, Santa Catarina, pela disputa por uma vaga inédita na final do Sul-Americano de Clubes e também uma vaga inédita no Mundial de Clubes lá da Índia de vôlei. O time do Farmacon de Vôlei São José perdeu para o Ciudad Vôlei da Argentina por 3-1, com parciais de 40-38. É isso mesmo, não é handball não, é vôlei. 40-38 primeiro set para o time argentino, depois São José venceu por 25-19, depois só deu a Argentina, 25-22 e 26-24. Com o resultado, São José disputa hoje o terceiro lugar do Sul-Americano contra os donos da casa, o Blumenau, que perdeu para o Cruzeiro, que vai em busca do seu 10º, é isso mesmo, do seu 10º título sul-americano, Brunão. Deu mole ontem o time do técnico Schwank, hein? Esse sul-americano eu cobri uma vez só em 2016. No começo tem uns times assim que o mais, tipo uns times bolivianos da vida aí, que o mais alto tem 1,60 m. Aí depois vai afunilando, mas os brasileiros são sempre os favoritos nesse campeonato, né? E me estranhou bastante o São José perder, por mais que seja o campeão argentino, né? Mas eu acho que, se tratando de vôlei brasileiro, e no nível da Superliga, o São José poderia ter um nível a mais aí para poder, tinha, enfim, todos os gabaritos e todo o time para poder ganhar do time argentino, mas infelizmente para o São José não foi assim, e amarga mais uma derrota aí, talvez a quarta seguida aí, tirando uma fora de casa, né, mas 4 derrotas aí, 3 em casa, e agora essa derrota difícil aí pro time argentino, que tira do Sul-Americano e do Mundial também. Pois é, e também, queira ou não, coincide aí com as informações que chegam, né? O Bruno Voloc, que é um jornalista especializado em voleibol, né? Ele conhece muito, é do Clube do Ódio, é verdade, mas ele conhece aí o meio do voleibol e ele já cravou que o Douglas Souza já está com um contrato assinado para a hora que terminar a Superliga, ele vai justamente para o Cruzeiro, o Douglas Souza, e o Felipe Roque vai jogar no Japão após a temporada. E aí o São José acaba perdendo a vaga no Mundial, que seria o grande feito aí para o São José. Primeiro chegar na final do Sul-Americano e também, ao chegar à final, os 2 finalistas têm vaga garantida no Mundial. O São José chegaria a esse Mundial, não vai conseguir, e aí chega essas informações aí, realmente meio estranha essa situação. Vamos ver se vai se confirmar. E assim, a gente tem que dar os créditos a quem trouxe a informação primeiro. O Bruno Voloc, com o seu blog, informou isso e ele realmente sabe muita coisa sobre o vôlei. Vamos ver se isso vai se concretizar e ver como é que o time vai se comportar a partir de então com essas especulações e também com a eliminação na competição. Vamos dar uma olhadinha aqui na campanha. Primeiro, os jogos da primeira fase, né? A gente não teve o programa no Carnaval, por isso que a gente vai colocar. O São José estreou vencendo o CDV do Uruguai por 3-0, depois o São José venceu o Policial Vôlei também da Argentina por 3-0, folgou na última rodada. Aí, semifinal que foi ontem, coloca aí, Piteco, por gentileza, os jogos das semifinais. Ontem, Farmacon de Vôlei São José acabou perdendo para o Ciudad Vôlei da Argentina por 3-0, o Cruzeiro enfrentou os donos da casa, o Blumenau 3-0, a final será hoje, 18h30, Cruzeiro e Ciudad Vôlei, o São José um pouco mais cedo, daqui a pouco, 4 da tarde, disputa o terceiro lugar contra a equipe do Blumenau. Aí não deu para o São José, vai ficar aí, quem sabe, na busca pelo terceiro lugar do Sul-Americano, mas dava para chegar na final. Uma pena, né, Brunão? É pouco para esse time do São José, o terceiro lugar aí da América do Sul. É uma pena, mas enfim, tem que ver como, se caso confirmar nessa saída do Douglas e do Felipe, como é que vai repor essas peças aí importantes para o São José. E aí tem que ver também a situação do Schwank para o ano que vem, ou para o decorrer da temporada, né, para a próxima temporada, se ele fica ou se ele vai só para o México, enfim, tem que ver como é que fica essa situação também. Pois é, sucesso para a equipe do São José, que hoje disputa o terceiro lugar, e foco total aí na Superliga. Na Superliga, o São José está bem demais na vice-liderança, só atrás do Cruzeiro, tá certo? Brunão, para a gente fechar a Hora do Esporte, e não menos importante do que isso, falando de basquete. O time do São José Basquetebol entrou em quadra na última quarta-feira e volta à quadra hoje pelo NBB 16. Na quarta, São José bateu União Corinthians do Rio Grande do Sul pelo placar
Centenário de 111, é isso mesmo, 111 a 86, que marcou também uma atuação brilhante do armador argentino do São José, o Diego Figueiredo, que anotou 41 pontos. Isso mesmo, olha só quantas coisas importantes aconteceram, né? 41 pontos na partida, recorde pessoal do atleta, que ainda distribuiu 7 assistências e 3 rebotes. E teve 80% de aproveitamento geral na partida, onde ele atuou 29 minutos dos 40 jogados. Brunão. Importantíssima vitória do São José, né, para tentar se recuperar aí, subir um pouquinho na tabela, e ainda mais pela pontuação, né, pontuação centenária com destaque do Diego Figueiredo, enfim, para dar mais motivação para o São José nesse terço final aí, nessa reta final aí da tabela do NBB, já que o São José vai enfrentar uma parada difícil, né, contra os cariocas, 3 jogos fora de casa em sequência. Então é bom pontuar em casa, bom vencer em casa, principalmente dessa forma maiúscula, como aconteceu contra o União Corinthians. E buscando a terceira vitória consecutiva, o São José volta à quadra hoje, às 7h30 da noite, pela 7ª rodada do retorno do NBB, enfrentando o Caxias Basquete. Essa partida marca a abertura da 4ª semana do basquete aqui na nossa cidade, que neste ano acontece começa hoje e vai até o dia 24 de fevereiro, data que se comemora aí o Dia Municipal do Basquete, instituído pela Lei Municipal 311/2019. No intervalo desse jogo, a Prefeitura de São José dos Campos realiza uma homenagem a Zé Olaio, esse que você está vendo na imagem aí, ó, ex-jogador de basquete que representou as cores do Tênis Clube São José nos anos 70. No evento, será entregue uma placa ao ex-pivô da Seleção Brasileira e também aqui do São José, que estará presente com a família e também amigos. Zé Olaio nasceu em São Carlos em 1946 e mora aqui em São José desde a época que ele começou a jogar aqui, em 1970. O pivô, Zé Olaio, passou por grandes clubes e também pela Seleção Brasileira, onde ele disputou 33 jogos e marcou 139 pontos. Conquistou o bronze no Mundial de 1967 no Uruguai e a prata no Mundial da Iugoslávia em 1970. Em Sul-Americanos, eles foram 2 vezes vice-campeões, em 66 na Argentina e 69 no Uruguai. E ele também tem uma medalha de ouro. Aí, enfim, veio o ouro no campeonato de 1968, disputado no Paraguai. Justa homenagem por quem fez muito pelo esporte, neste caso, o basquete, Brunão. Importante, homenagens em vida, né? Lógico, todas as homenagens póstumas também são importantes, mas enquanto a pessoa o homenageado estiver vivo, é importante ter essa homenagem, esse tipo de homenagem, enfim, prêmio e tudo que é para enaltecer o nome de uma pessoa que fez bem para o esporte. E hoje à noite você estará lá no ginásio Lineu de Moura, vai conversar com o Zé Olaio, com as personalidades do basquete que estarão lá para homenageá-lo, justa homenagem nessa Semana do Basquete. A gente vai falar muito dessa Semana do Basquete dentro do Hora do Esporte na semana que vem, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, sua paciência. Brunão, um grande abraço para você, bom final de semana. Dê um abraço no Zé Olaio por mim. Um abraço para todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Foi um prazer inenarrável. Segunda estaremos de volta novamente. Maravilha. Luizão, aquele abraço, hein? Obrigado mais uma vez. Luizão sempre abrilhantando o nosso Hora do Esporte, levando a informação para a comunidade surda que gosta do esporte e que gosta do nosso Hora do Esporte, tá certo? Vamos chegando ao final do programa, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na segunda-feira. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.